A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E o nosso assunto de hoje é o comportamento da noiva de Cristo. Será que o discurso colérico, irado e provocativo é uma conduta para o comportamento da Igreja de Cristo? Leiam comigo Mateus 5, do 11 até o 12, e assim diz a palavra do Senhor. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Como discípulos do Senhor, a palavra nos deixa claro que virá um tempo de uma grande perseguição nunca vista antes contra o povo de Deus. Será algo muito pior do que aconteceu quando cristãos foram devorados por feras dentro do Coliseu. Isso é algo que todos nós estamos aguardando. Eu penso que o Senhor já vem preparando a sua igreja para coisas que acontecerão a nós por amor de seu nome. Boa parte da igreja tem conhecimento de cristãos perseguidos fora de nossa realidade em nosso país. Cristãos que não podem ler a Bíblia, cristãos que não podem portar a Bíblia, cristãos que não podem se reunir para cultuar ao Senhor nosso Deus. Essa já é uma realidade para muitos de nossos irmãos. Ainda hoje em nosso país, nós temos essa liberdade de cultuar ao Senhor, mas a perseguição contra Cristo vem começando a surgir quando estes que aí estão no poder querem nos limitar do que podemos pregar a cristãos no momento de culto ao Senhor. Vamos ler Romanos 13, do 1 até o 5, e assim diz a palavra do Senhor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Eu gostaria que a igreja pensasse. Nós, hoje, como igreja, temos obedecido o que Romanos 13, do 1 ao 5 diz? Nós temos respeitado as autoridades? Nós estamos nos sujeitando às autoridades? Quando eu ataco estas autoridades que aí estão, eu dou legitimidade a eles de nos atacarem, de nos sancionarem? Pensem bastante nisso. Eu não consigo ver hoje em alguns comportamentos da igreja, quando alguém ofende e nós retrucamos. Alguém fala contra nós e nós aceitamos a provocação. Eu não consigo ver nada de Cristo e do seu evangelho nesse tipo de comportamento. Quando diz, eles falam de lá, nós retrucamos de cá. Esse não é o comportamento esperado para a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor e sua missão. Vamos ler Atos 5, do 34 até o 39, e assim diz a Escritura. Então, levantando-se no conselho, um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento, e disse-lhes: Homens de Israel,
acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nesses homens. Porque, antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galileia nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Este também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo, abstenham-se destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. Nós temos dúvidas de que essa obra é de Deus? Nem eu e nem você. Nenhum de nós tem dúvida alguma em relação à obra ser de Deus. Pode algum homem humano, na sua força, deter o poder de Deus? Jamais. E nós sabemos disso. Vamos ler o que a palavra de Deus nos fala em Mateus 5, do 43 até o 45. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. A quem a igreja, a noiva do Cordeiro, deve obediência? A Cristo ou a homens? Se aqueles que estão à frente do rebanho falam algo que está contrário à palavra do Senhor, a quem nós devemos ouvir? É preciso ter critério, é preciso analisar os discursos que nós estamos ouvindo. Por mais que eu e você ame e admire aqueles que pregam o evangelho do Senhor, se estes falam alguma coisa que é contrária à Escritura, nós devemos pensar a quem iremos obedecer. E você só sabe que está contrário à palavra de Deus se você conhecer a palavra de Deus. Ouve tudo, retende o que é bom e tira para longe de você, elimina aquilo que não vai edificar a sua vida. Nós, como leitores bíblicos, como conhecedores da palavra, conhecemos a história do rei Nabucodonosor, o quanto ele era autoritário e sanguinário. E um dia a palavra do Senhor veio a ele, em sonho, e o profeta Daniel, o homem muito amado por Deus, deu a ele a interpretação do sonho. E veja o que está escrito. Daniel 4:18 diz assim: este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, Beltesazar, que era o nome babilônico de Daniel, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti. Daniel deu a interpretação do sonho do rei a ele. Mas ele ficou tão assustado, ele ficou aterrorizado com a interpretação que o Senhor deu a ele do sonho do rei. E olhem o que ele disse ao rei. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre o meu senhor, o rei.
que tu serás tirado de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. E eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, isso Daniel disse ao rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades mostrando misericórdia ao pobre. Se isto pode ser um alongamento à tua tranquilidade. Daniel, em algum momento, fica feliz com o decreto do Altíssimo ao rei Nabucodonosor? Ele fica satisfeito com o decreto de Deus ao rei? Muito pelo contrário. Ele tenta alertar ao rei, aconselhar ao rei que mude de postura. Então é assim que homens e mulheres de Deus devem agir, de acordo com a palavra do Senhor. A partir do momento que eu me regozijo, que eu fico feliz com o mal que o Senhor possa trazer ao meu inimigo, eu posso estar tirando a atenção do Senhor para eles e trazendo para mim. E eu posso irar ao Senhor com esse meu comportamento. E se você é uma pessoa que medita de dia e de noite nas Escrituras, você tem consciência disso. Leiam comigo Gálatas 5:22, para que essa palavra seja penetrada em seu coração e você jamais se esqueça das ordenanças do Senhor. E assim diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, precisamos ter domínio próprio. Você, minha irmã em Cristo Jesus, mulheres de oração, mulheres intercessoras, dobrem os seus joelhos para orar por este povo. Orem comigo por esta nação. Orem por suas famílias. Não desistam dos seus filhos. Não desistam de suas famílias. Orem junto comigo pelas lideranças que aí estão apacentando o rebanho do Senhor, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus e para que eles tenham longanimidade, para que eles tenham obediência à palavra e coloque o rebanho de Cristo no caminho certo, que é o caminho do Senhor e a obediência à palavra. Eu vou me despedir dos irmãos aqui, pedindo para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, ative o sininho de notificações e deixem o seu comentário. Eu quero saber o que vocês pensam acerca desse assunto. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Seu amor